Olá, estamos aqui para falar um pouquinho da arte, das artes visuais, no final dos anos 60 até hoje, assim, de maneira rápida, breve, mas falando um pouquinho para vocês terem um panorama geral, que eu acho que é bem importante para vocês estudarem, se localizarem e entenderem um pouquinho esses processos e ajudarem no estudo de vocês do Enem. É importante falar que antes a gente falava artes plásticas no sentido tradicional, tínhamos pinturas, desenhos, esculturas, gravuras. Hoje a gente tem vídeo, performance, rap, instalação, videoarte, intervenção urbana. Então a gente tem tantas manifestações artísticas que não dava conta mais de falar de artes plásticas, né? Essa coisa mais fechada, a gente tem artes visuais porque fala da visualidade. E a gente começa aqui então falando do hiperrealismo, tá? O realismo é assim, importante a gente também pensar aqui que a gente passou por um período muito grande da história da arte, 20 anos, no caso 60 e 70, em que a arte ela se desmaterializou. Não tinha mais sentido pintar, né? E até assim, na década de 60 eles falavam até livros escritos por grandes críticos de arte que a pintura tinha morrido. Não tinha mais sentido pintar porque tudo já foi pintado desde lá, assim, sistematizado no Renascimento até a década de 50. O que mais o artista ia pintar se tudo já tinha sido feito na pintura, até chegarmos à abstração, por exemplo, né? Então não tinha mais sentido pintar. Então a gente tem um período, uma lacuna de 60 a 70, né, assim, grosso modo falando, historicamente falando, é claro que a gente estava pintando ainda, né? Mas assim, essa lacuna muito grande aí, de que a pintura tinha morrido, e a gente tem vários trabalhos que não usavam desse recurso de pintura, por isso que performances, vídeos, instalações, happenings. E a gente tem uma retomada muito forte já nesse período da contemporaneidade, mas principalmente década de 80, uma retomada, um renascimento, um ressurgimento da pintura, e ela assume força total de maneira diferenciada, claro, com outros pressupostos. E a gente tem então aqui o hiperrealismo, tá? Que é assim a retomada do realismo, da busca de representação fiel da realidade no seu extremo do detalhe. Então, se a gente tinha o realismo na pintura, isso assim vinha desde lá do Renascimento, que era a busca fiel da cópia da nossa realidade concreta, aqui a gente vai ter que é o exagero, é uma obra extremamente realista. E a gente tem um representante muito importante aqui no Brasil, que é o Gregório Gruber, que ele tem obras da cidade de São Paulo, um retrato assim meio de uma cidade vazia, muito contraponto, assim, né? Porque São Paulo é a cidade mais habitada no Brasil, né? E aqui ele desenha, ele retrata, pinta a cidade de São Paulo. Ele também faz desenhos, tá? Por isso que eu falei desenhos, mas são pinturas também. E ele retrata aí uma cidade vazia, parece quase abandonada, que não tem quase ninguém, né? Tem pouquíssimas pessoas andando ali, provavelmente assim, a São Paulo num feriadão assim, emendado, que não tem ninguém na cidade mesmo, né? Então ele busca aí se concentrar na arquitetura da cidade de maneira fantástica, de maneira muito realista. A gente tem aqui um detalhamento, um nível de detalhamento aqui da Avenida Paulista impressionante aqui, né? E a maioria das pinturas dele sempre nesse caráter. Algum fragmento, algum olhar, um recorte da cidade praticamente fotográfico. O trabalho dele remete muito a esse trabalho fotográfico mesmo, tá? E esse é o hiperrealismo, então. A arte a partir da década de 80, retomada, mas assim valorizando uma pintura primorosa, super realista, assim, detalhando, uma pintura praticamente fotográfica. Temos aqui também a arte urbana. Assim, não dá para considerar exatamente o Cristo e a mulher dele como artistas urbanos, mas se pensarmos na essência do trabalho deles, sim, eles são artistas urbanos porque o trabalho deles
sempre envolve essa intervenção na cidade, ou seja, o trabalho deles é essa realização desse trabalho, dessa configuração na cidade. E aqui a gente tem do lado direito, então, eles fazem um esboço de um projeto do que eles vão realizar e depois eles efetivam. Então aqui a gente tem a obra no desenho e depois a gente tem aqui essa interferência. Eles literalmente, eles escolhem um espaço público grandioso e eles embrulham literalmente com tecido. Estão vendo aqui, pessoal? São tecidos nos quais esses tecidos envolvem uma estrutura, eles escondem a estrutura e depois eles amarram aqui, tá? Então é uma arte urbana super interessante. Primeiro eles concebem no papel, depois eles veem se tem autorização para realizar essa obra e financiamento, porque não é uma obra barata. Imagine quantos metros e metros e metros de tecido e de fios para amarrar uma obra dessa, e fora que também pessoas para ajudarem a fazer isso, porque só uma escadinha não vai resolver, às vezes até o mesmo guindaste para suspender as pessoas para conseguirem fazer uma obra de tal grandiosidade, né? Então é uma obra que literalmente eles intervêm na cidade efetivamente, porque são obras públicas de peso, são obras estrategicamente escolhidas para eles literalmente embrulharem, literalmente intervirem na cidade, que causam incomodamento aí, as pessoas ficam incomodadas, né? Mas cadê a obra, né? Será que ela está coberta porque ela está sendo reformada? O que está acontecendo? É justamente a gente parar e observar, né? Às vezes a gente passa num lugar e vê a obra, nem presta atenção. O dia que ela está lá coberta, a gente, pô, alguma coisa de estranho tem. Será que vão demolir? Será que vão reformar? Por que ela está coberta, né? O que é esse tecido todo? É uma maneira de chamar a atenção, a maneira deles se manifestarem no espaço público. Eles atingem um número maior de pessoas, porque no museu vai um público mais restrito, e obra pública, intervenção urbana, a gente atinge o público em geral. Então esse é o sentido da obra. Depois temos aqui o neoexpressionismo alemão, que é o novo expressionismo alemão. Então ele vem com uma nova roupagem. E aqui, claro, ele acontece a partir da década de 70, 80, tá? E mais uma característica muito importante. É o novo expressionismo, então o expressionismo, o alemão, que a gente conhece ali mais ou menos da década de 1800 e pouco, 1900, a gente tem a obra expressionista que valoriza a deformação das figuras e usa cores contrastantes, cores puras, fortes, fazem uso de cores complementares até. Então eles preservam muito isso, a deformação de algumas figuras, o uso de cores intensas, mas esses artistas estão carregados aí de um ranço da Segunda Guerra Mundial, assim como Beuys, né? Lá no movimento Fluxus, nas performances, tem ali um conteúdo crítico. Esses artistas também carregam essa herança e também tem um conteúdo crítico contra os traumas da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha é o principal aí, protagonista desse cenário de guerra. E os artistas aqui não são obras tristes, mas tem alguns artistas como Anselm Kiefer, é um artista contemporâneo que participou aqui do neoexpressionismo alemão e depois atua em outras linguagens, trabalha com outras linguagens também, e que ele vai muito abordar aí a tristeza da guerra. E a gente vai ver aqui então uma arte de Immendorf, um dos representantes aí do neoexpressionismo, uma obra extremamente contaminada por vários elementos aí, deformados, configurados de uma maneira extremamente bagunçada. Imagine que isso aqui é um café na Alemanha, né, que a gente vê até um pedaço de
de uma mesa que foi quebrada, uma mulher aqui que está caída, então tá uma bagunça esse lugar. Ele vai fazer isso remetendo, fazendo uma alusão, deformação um pouco lá do expressionismo alemão, fala um pouquinho dessa coisa da crítica da Segunda Guerra Mundial também, dessa coisa da destruição também. Temos aqui, né, o Baselitz. O Baselitz, se a gente for pensar no neoexpressionismo alemão, é um dos principais representantes do período. E essa obra eu não coloquei o slide de ponta cabeça não, vocês podem estar pensando, nossa, mas a professora colocou o slide de ponta cabeça, as pessoas estão invertidas. Não, ele intencionalmente produzia as obras e invertia intencionalmente para que o espectador tivesse uma experiência diferente, ver as figuras sobre um outro viés, sobre um outro ângulo. Era uma brincadeira que ele fazia. E o neoexpressionismo, então, estava impregnado com as memórias da guerra, as marcas deixadas do nazismo, e eles buscavam aí criticar essa busca dessa identidade nacional, ou seja, a raça ariana, que o Hitler tanto empregava, né, e que causou toda a tristeza da guerra. Então, o neoexpressionismo alemão, ele é o novo expressionismo que já aconteceu na Alemanha, lá no início do século XX, tá? Aqui a gente está falando década de 70, 80, ela tem o impacto da Segunda Guerra Mundial, então ela sofre com esses ranços, com essas cicatrizes deixadas aí no país, nas pessoas, no povo, né? Os artistas são esse filtro que vão se expressar criticando tudo isso. E tem esse caráter de deformação da figura e uso de cores fortes e cores intensas, como era lá no expressionismo herdeiro, nos seus progenitores principais do expressionismo. E a gente vai ter aqui o neopop, vimos em outros momentos a pop art, então a nova pop a pop art acontece na década de 60, a nova pop acontece já nos anos 2000, a pop art é contemporânea e a nova pop, a new pop, também é contemporânea, e eles usam do mesmo material, que é o humor, a provocação, a ironia, tá? Só que em contextos diferentes. Uma é contemporânea, mas ela inaugura o período contemporâneo na década de 60, e depois de 40 anos, nos anos 2000 e pouco até hoje, a gente tem obras neopop que vão, assim, retomar algumas questões da ironia, da crítica, da brincadeira. Esse trabalho aqui do Jeff Koons é um dos representantes desse momento, que ele cria esse boneco inflável, gigante, preenchido com hélio, e que ele sobrevoa a cidade. É um humor provocativo, lúdico, até essa coisa muito infantil, ele retoma personagens infantis, mas às vezes ele dá um caráter mais erotizado também para os bonecos, então tem uma coisa mais crítica, perversa até no trabalho dele em alguns momentos. E tem aqui esse outro trabalho que ele faz esse coração aqui como se fosse um embrulho, parece um embrulho de uma caixa de bombom em forma de coração, gigante, como arte pública, né, de aço inoxidável, então bonito, com brilho, com pompa, mas ele se apropria como a nova pop, né, que se apropria de elementos do cotidiano, das coisas de consumo, se apropria aí de um presente, né? Então a pop art, ela é a nova pop com os mesmos preceitos do consumo, da ironia, da provocação, do humor, mas aqui se manifesta nos anos 2000 com outros artistas. E temos por último aqui a web art, a arte e tecnologia, que é essencialmente do século XXI, que é o do nosso tempo, do que a gente está vivendo hoje. Já não conseguimos mais viver sem internet, sem o mundo virtual, a gente já é dependente, a gente até arquiva a nossa vida nas nuvens, né? Então não tem como a gente se desvincular e não tem como a arte, que faz parte da cultura e da sociedade, se desvincular
da tecnologia. Então, a arte e a tecnologia estão aí intimamente ligadas. A web art está intimamente ligada com a arte digital, lida com a ferramenta da web, e ela vai aí manipular, reinventar, distorcer as relações entre o sujeito e esse ambiente virtual, né? Então você, na verdade, sim, não é só a arte que vai fazer com que ela se torne interativa, a internet, a web, ela já é por si só interativa. E a arte, os artistas usam essa ferramenta como meio de se expressarem também, porque ela por si só, ela já é essencialmente interativa, e é isso que os artistas gostam, e por isso que eles usam dessa ferramenta. E temos aqui, para encerrar a aula, o Gilberto Prado, que é um professor da USP, que trabalha com arte e tecnologia, e que o projeto dele é esse ambiente virtual interativo com vários usuários, ou seja, esse ambiente interativo no qual até 50 participantes interagem ao mesmo tempo e se comunicam por meio desse meio virtual, desse canal virtual. Então veja que, além da gente ter visto assim, obras que o artista promove, convida o espectador a entrar na obra, agora imagine um trabalho interativo da web, virtual, em que vários participantes conectados participam juntos. Então, cada vez mais você se utiliza desses meios para possibilitar o maior número de participantes na sua obra simultaneamente. Então, isso é fantástico para quem tem habilidade do uso dessa ferramenta e gosta de trabalhar com uma arte mais interativa por meio desse canal tão atual como o nosso. Então, para essa aula seria basicamente isso. Eu falei um pouquinho aí, né, abordei um pouquinho da arte ali do final dos anos 70, com o surgimento da pintura, que ela ressurge com toda a força, até a arte de hoje, que usa os meios de comunicação da internet, como a gente usa hoje, aplicadas na arte. Então é isso, espero ter contribuído um pouco para os estudos de vocês aí para o Enem. Até mais!